Bom, pessoal, por que eu sugeri esse tema? Eu me chamo Balviana, já tenho transportadora há mais de 15 anos e também trabalho com outras coisas, em outras atividades, em outros ramos de outros negócios, né? Empreendo em outras atividades. Por que eu sugeri esse tema? Eu falo aqui sempre de caminhão, né? É a minha experiência, tem outras coisas também que eu já mencionei aqui nos vídeos. Mas hoje eu queria deixar um relato para vocês, deixar um vídeo diferente, no sentido de você sair da sua cidade, você mudar. Por quê, galera? Hoje eu estou lidando com bastante pessoas que veio de cidade extremamente pequena, e eu vejo que o sonho deles era ter um celular melhor. Era apenas comprar um celular melhor, vamos dizer assim. Era apenas comprar um iPhone. E hoje eu percebo, conversando com um deles, eu perguntei para eles: e você realizou o seu sonho? O que mudou, cara? O que fez você mudar? Ele falou assim para mim: a minha atitude de sair daquele lugar pequeno onde eu estava e ir para um lugar maior, me desafiar, porque eu sei, gente, não é fácil você sair de uma cidade pequena e você pegar o rumo diferente da sua família e ir para uma cidade maior. E você tá aí na sua cidade, ela às vezes é muito pequena, você está com medo de mudar, você está com medo de seguir o seu caminho por causa da sua família, você entendeu? Por causa dos seus pais. Mas seus pais criaram você e você vai ter que começar a criar a sua vida, a criar a sua realidade. Voltando, e ele me falou mais, foi difícil eu conseguir criar essa coragem porque ninguém fez. Eu não tinha ninguém próximo a mim que tenha tido essa coragem de sair de uma cidade tão pequena e vir ou para São Paulo, para uma cidade maior e se desafiar. Eu sei que é difícil, mas eu queria aqui tentar te encorajar, porque para mim um caminhão, um sonho, uma vontade de vencer foi o que fez mudar a minha vida. Mesmo eu morando em cidade grande, em São Paulo, foi difícil eu mudar, porque eu moro, né, numa cidade grande, que é São Paulo, mas mesmo assim eu era pobre. Eu não tinha nada. Para comprar um tênis era terrível. E creio eu que você está nessa situação. Observe bem. Você está aí na sua cidade, você está aí conversando com seu amigo, querendo às vezes uma coisa básica, um tênis, e você conversa com esse seu amigo que está na mesma situação que você, e você às vezes você quer um tênis de R$ 300, que está fora hoje da sua realidade e do seu amigo. A primeira coisa que ele vai falar para você é: cara, é impossível você comprar um tênis nesse valor, porque você olha ao redor, ele não tem, a família dele não tem, você também não tem. Mas eu posso dizer para você que muitas pessoas que não tinham nada, ela conseguiu mudar. E eu vou dizer uma questão que aconteceu na minha vida, na minha empresa. Como a vida, ela não é estática, ela não é uma linha reta. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha empresa, no sentido de, cara, eu tinha ali toda a estrutura, caminhão, tudo, motorista, tudo para transportar a minha carga, e ninguém ligava. Eu fazia propaganda no Google, você entendeu? Eu fazia propaganda no bairro, eu fazia, cara, já era reconhecido no sentido de, já tinha muitos anos de empresa e a empresa não estava vendendo. E eu sempre questionava, porque nós estávamos numa época difícil no país.
E eu falava assim, o problema mas é o país desse jeito. E eu tomei um tapa na cara. E possa ser que você também aí já tenha passado por isso. Ligou um cliente de uma cidade próxima à minha que fazia o mesmo serviço que eu, que tem a mesma transportadora igualzinha a minha. Inclusive eu conheço o dono dessa transportadora porque nós fazemos parte de uma associação que se reunimos todas as vezes ali em São Paulo. E a cliente me falou o seguinte: você pode me entregar urgente? Aí eu falei, aí a vendedora falou, olha, a gente não atende nessa região. Aí eu falei para ela, procura essa empresa que é desse rapaz dessa região que eu conheço. E ela falou assim para mim, cara, eu já liguei lá, mas eles não têm vaga. Durante umas 3 semanas eles não têm vaga para entrega. E ele tem mais, naquela época ele já tinha mais de uns 15 caminhões. Naquela época ele tinha mais de 15 caminhões andando e ele não tinha vaga para atender esse cliente, só depois de 3 semanas. E eu olhei para mim, aquilo foi um tapa na cara. A vendedora falou para mim, aquilo foi um tapa na cara de sentido de, cara, tem alguma coisa errada comigo, com a minha transportadora, com a forma que eu tô agindo. Para uma pessoa do mesmo ramo que eu ter 15 caminhões e não ter vaga, e eu aqui, você entendeu, com 7 caminhões, eu não tô tendo, tenho um motorista, tudo parado, e não tô tendo entrega. E eu tô contando essa história para vocês verem que a vida, ela não é estática, ela não é linear, que você precisa em algum momento mudar algumas coisas dentro da sua cabeça. E essas algumas coisas é principalmente os seus pensamentos e criar coragem para você sair da onde você está, para você sair desse lugar onde você nasceu, das pessoas que estão ao seu redor, que elas chegaram até aí, aonde você está. Que para você mudar, e hoje não dá para você falar que você não tem conhecimento, que você... Cara, se você está vendo esse vídeo no YouTube, e provavelmente você vai ver no YouTube ou em algumas redes sociais, é sinal que você tem acesso à internet. Então, é sinal que você pode estudar através da internet. Que você pode olhar para a sua vida e pensar, por que fulano ele conseguiu, que está falando através de um vídeo, ele conseguiu comprar um caminhão sem dinheiro, ele conseguiu vencer. E hoje ele tem 4, 5, 6 caminhões, chegou no caminhão 0. Hoje você pode olhar para a sua vida e fazer essa pergunta. E é o que eu percebo, lidando com as pessoas hoje, com cidade muito pequena, que veio para São Paulo ou que foi para outros lugares do mundo e venceram. Você pergunta para ela, o que você queria? Você vê que a própria pessoa fala, cara, eu só queria ter um celular melhor. E ela percebe que hoje ela tem muito mais do que um celular. Que a vontade dela de mudar, de vencer foi tão grande que o celular ficou pouco para ela. Que ela conseguiu ultrapassar essa barreira. Então, eu digo para você, se você continuar conversando com as mesmas pessoas, tendo as mesmas atitudes, as mesmas reclamações, eu acredito que você não vai conseguir mudar. Eu acredito que você vai continuar dependendo de coisas básicas, que as pessoas te deem coisas básicas. Isso não é demérito. Eu sei que tem momentos da vida que a gente realmente precisa passar por isso, mas isso não pode ser permanente. Às vezes você está aí desmotivado, que teve um problema grande que você não sabe solucionar, mas isso passa na sua vida. Mas você precisa criar coragem de sair da onde você está, de não se entregar a esse sentimento,
de eu não consegui, eu não consigo. Você pode perceber, não foi fácil para as pessoas que chegaram, e não é fácil você se manter. Você paga um preço muito alto para você ter uma mudança, mas você vai olhar para trás e vai perceber que valeu a pena. Então eu quero deixar esse vídeo hoje para você fazer a sua mudança, você criar coragem e sair da cidade pequena ou de qualquer cidade. Às vezes você está na cidade grande e mesmo assim você está estagnado. Vai para outro lugar, conversa com outras pessoas, olha vídeos que vai fazer você se desenvolver. Isso que eu estou fazendo, você já deve ter visto várias pessoas que venceram fazendo. E então você percebe que o caminho da mudança, ela depende de você e você precisa fazer o primeiro movimento. Eu sei que na internet tá todo mundo querendo vender alguma coisa. Tá todo mundo querendo te vender um curso, alguma coisa. Mas às vezes muito desses cursos que as pessoas vendem já tá aí no canal delas. É só você maratonar, porque ela só empacotou e colocou aquilo melhor estruturado num curso e te entregou. Mas você não precisa comprar um curso, cara. Você precisa ter a coragem de querer mudar, pegar livros para ler e sair desse lugar da onde você tá. Esse lugar é físico e mental. Então, essa história que eu contei para você foi um tapa na cara para mim. Foi um tapa na cara, cara. Eu tava na época, reclamando, falando, pô, mas o país tá desse jeito. E essa cliente ligou e falou dessa forma para a vendedora, e a vendedora me contou. Eu falei, cara, tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado. E eu passei a observar mais, e depois disso a minha vida ela subiu mais ainda. Então, observa a sua vida, observa o caminho que você está seguindo e perceba que a pessoa, o seu amigo aí que ele mudou de vida honestamente, você percebe que ele não está mais na esquina sentado com você. Ele não fica tanto conversando mais no WhatsApp com você, ou no seu grupo, ou no grupo dos amigos. Ele está preocupado com a mudança dele. E quando ele começa a ver a mudança, ele vai mais para cima. Ele cada vez mais, ele fica a fim de querer mudar, porque ele está vendo o resultado. E você está observando que você ficou parado no mesmo lugar, que você está esperando uma luz divina cair do céu e te dar tudo o que você quer, sem você fazer absolutamente nada, sem você pagar o tal do preço, que é muito alto. O preço de tempo, o preço de feriado, o preço de você resolver problemas. É assim que você muda a sua vida. Então, nesse vídeo, eu não queria falar de transportadora, de caminhão. Eu estou falando um relato que aconteceu na minha vida e lidando com pessoas hoje que saíram da cidade extremamente pequena, do interior, e veio para uma cidade grande, e hoje elas contam o relato dizendo assim, cara, eu saí da onde eu estava. Era difícil porque ninguém tinha saído. E quando eu cheguei na cidade grande, você vê que a pessoa fala assim, que para nós que somos daqui, ela fala, putz, cara, era um trânsito. Era, às vezes, olha, coisa idiota que eu vou falar. Mas acontece, gente. As pessoas falavam de escada rolante, que nunca tinha visto, que nunca tinha andado do metrô. Olha como que era a cidade pequena. E ela saiu e a mente dela explodiu. Não possa ser que isso seja a única opção de você mudar.
Você na sua cidade pequena também, mas você precisa se dedicar a alguma coisa, você precisa estudar, você precisa enfrentar os seus medos que está absolutamente aqui, ó, na sua cabeça. Sabe por quê? Porque você olha para sua mãe, a sua mãe nunca realizou alguma coisa tão grande. Ela fez o que ela tinha que fazer. Você olha ao redor, os seus tios, os seus parentes nunca fizeram alguma coisa tão grande que tá dentro da sua cabeça, que te assusta a você querer fazer, a você querer mudar. Então, se desafia, cara. Se desafia. Não fique esperando o governo, não fique esperando ninguém. Apenas mude por você mesmo e depois de 1 ano, ou 6 meses, ou 2 anos, você vai olhar para trás e você vai perceber que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Então espero que hoje esse vídeo te ajude de alguma forma, porque na minha vida foi assim. Quando eu passei a estudar pessoas e não tinha internet, cara, eu ficava dentro do meu caminhão lendo o livro. Não tinha internet, galera. Possa não parecer, mas eu já tenho uma idade avançada. E eu pegava e ficava lendo dentro do meu caminhão e ficava observando o que eu poderia colher daquele livro para me mudar a minha vida. E através disso eu mudei. Hoje você tem acesso ao YouTube, eu também tenho acesso ao YouTube e tá um pouco mais fácil você obter conhecimento. Mas você precisa ter coragem para querer mudar. Olha, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Espero que esse vídeo abra sua mente e espero que esse vídeo ele consiga te tocar ao ponto de um dia você olhar para trás e dizer que valeu a pena, cara. É isso, cara. Eu queria hoje que as pessoas pudessem olhar para si mesmo e entender que as decisões dela é importante para a vida dela e não o governo e não algumas coisas que não são tão relevantes assim para ela, para si. Beleza, galera? Coloque aí nos comentários se você saiu da sua cidade. Coloque aí nos comentários a decisão que você tomou que fez você mudar a sua vida. E vamos debater isso saudável, respeitando uns aos outros. Beleza? Até a próxima.